pede a vida de Jesus. Filipe, quem me vê igualmente vê meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu Jesus: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Verbum Domini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Reverendíssimo Padre José Roberto, estimados irmãos em Cristo, hoje celebramos duas colunas da nossa fé, dois homens que se gastaram pelo Evangelho, pela salvação das almas, de modo que todas as vezes que celebramos a memória ou a festividade dos apóstolos, é como se nós estivéssemos ouvindo a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, falando por meio daqueles que fizeram com que a igreja tomasse grande proporção neste mundo. É graças ao empenho missionário e apostólico destes homens que a palavra de Deus, conservada na sua tradição, na sua beleza e dignidade, chega até cada um de nós hoje. Falando propriamente destes dois apóstolos, nós temos Filipe como aquele que não se tem muitas informações sobre ele. É relatado nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, somente no catálogo dos 12 escolhidos por Jesus, sempre no 5º lugar, e no evangelho de João, que nós escutamos falar mais deste apóstolo, inclusive no evangelho de hoje, quando ele começa a dialogar com nosso Senhor Jesus Cristo, em vista de descobrir quem de fato era Jesus. Jesus se apresenta como aquele que caminha junto do Pai. Já o apóstolo Tiago, este daqui é conhecido como o Tiago menor, também primo de nosso Senhor Jesus Cristo, possuía um certo parentesco. A Sagrada Escritura vai dizer que ele era irmão de Jesus, mas na época de nosso Senhor Jesus Cristo não se tinha os conceitos tão claros de parentesco como nós temos hoje, primo, sobrinho, tia, tio. Então se tem a ideia de que este apóstolo era primo de nosso Senhor. Também foi um conceituado bispo e formou também no cuidado com o povo a igreja
para poder fazer com que os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo tivessem a coragem e a ousadia de propagar com maior intensidade as palavras do Evangelho. E quando eu preparava também esta reflexão, ficava pensando o quanto estes homens foram perspicazes no anúncio da palavra de Deus. E o quanto hoje nós somos capazes de beber das fontes do carisma e da dedicação de cada um deles. Ao ponto que algumas vezes é de se preocupar como nós, enquanto igreja, vamos avaliando, vamos entendendo o processo que a igreja vai vivendo ao longo deste século. Digo isso porque nós estamos também em um tempo preparatório para o conclave e há muitas especulações diante daquilo que vai acontecendo, muitas notícias falsas, mas o que nos preocupa enquanto igreja é uma visão um tanto negativista do que é esse momento e até mesmo um certo partidarismo que é muito pior diante deste momento celebrado por cada um de nós, que é a vinda do novo sucessor de Pedro, bispo também de Roma. De modo que nós somos também capazes de percebermos o quanto as pessoas têm buscado, de forma até maldosa, dividir os cristãos católicos. Eu não tenho a concepção de que o nosso inimigo ele está fora da igreja, que outros estão querendo atrapalhar, tumultuar a igreja. Às vezes a sensação que dá é que os inimigos estão dentro da própria igreja, querendo minar a verdadeira fé católica, querendo afastar os cristãos daquilo que de fato é a porção do Espírito confiada a cada um de nós, para que nós sejamos verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos tomar muito cuidado para que nós não sejamos como muitos que estão aí, apontando os dedos para os cardeais, para os bispos, para os padres ou para outros leigos que contribuem na evangelização. Infelizmente, tem muita gente querendo ser mais santa do que o Papa, mais santo que os cardeais, mais santo do que os bispos, mais santo do que os padres, e por aí vai. Isso é um grande perigo, porque nós precisamos ter a visão de que eu preciso ser santo a partir daquilo que eu espero do outro. Aquilo que se transparece é que o outro tem que ser santo, e eu devo andar na sombra da santidade dele e exigir o máximo da vida dele e o mínimo da minha vida. Nós precisamos buscar a santidade da nossa vida, sem nos preocuparmos tanto com a santidade que o outro está buscando, para que assim o nosso olhar seja um olhar para a nossa vida espiritual e também para Cristo, que é de fato o grande modelo e o grande ideal que nós precisamos seguir e termos como proposta e projeto de vida. Peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo que, a exemplo destes apóstolos, possamos nós também sermos colaboradores na vocação que Deus nos chamou, para que assim sejamos construtores e não divisores, sejamos pontes e não muros, sejamos restauração e não confusão. Te convido a fechar os olhos por um instante e rogando ao Senhor Deus, que é infinitamente bom, que Ele infunda em nossos corações sempre mais o espírito de unidade e comunhão, para que sejamos uma igreja onde a presença do Cristo vivo e verdadeiro seja um sinal para aqueles que não querem saber de Cristo, aqueles que não querem buscar a Deus Pai.